Bem, vamos lá. Então é o seguinte, nossa aula de hoje será sobre propriedades coligativas. Se eu for tendo dúvida, só ir falando que eu vou tirar, tá? Propriedades coligativas nada mais são do que propriedades que vai alterar algumas características naturais que certas substâncias têm. Por exemplo, a água, ela a nível do mar, ela evapora a 100 graus Celsius. Ela congela a 0 graus Celsius, tá? Essas são as propriedades básicas da água. Porém, existem situações em que nós podemos alterar essas características. Que situação é essa? Quando nós adicionamos um soluto não volátil ao solvente ou à solução. O que é soluto não volátil? Soluto não volátil é uma substância que não vai evaporar rapidamente. Então, se eu tenho água, eu não posso colocar dentro da água acetona e colocar para aquecer. Não vai influenciar de nada. Por que não vai? Porque quando eu aqueço, a acetona que está na água, mesmo estando misturada, por ter um ponto de ebulição menor do que a da água, vai evaporar primeiro. Então, quando chegar a 100, basicamente não vai ter acetona nenhuma, só vai ter água. Então, não vai influenciar. Então, que substância seria essa, ou quais substâncias você poderia colocar na água para alterar suas características? Substância que não evapore facilmente. Sal, açúcar, qualquer uma outra substância. Só não pode ser volátil. Álcool, é, acetona, como eu já falei, né? Substância que vai volatilizar logo. Éter, não poderia ser. Óleo também, sim, dificulta, tá? O óleo também dificulta, já. Só que aí em situações diferentes. Eu vou falar em relação ao óleo também. Então, por exemplo, quando você coloca sal na água e mexe, certo? Começa a evaporar, a água ela não vai evaporar 100 graus Celsius. Por quê? Existem cristais, né? O cloreto de sódio, né? O sal de cozinha, ele é um íon, né? Um composto iônico, em que quando se une à água, quebra essa ligação e fica íons positivos e negativos. Isso impede que o vapor de água chegue até a superfície a partir do momento que vai aquecendo e dificulta, na verdade, né? Dificulta. Então, em vez da água evaporar a 100 graus Celsius, ela vai evaporar com a temperatura maior, né? Com a temperatura 105, 110, 115, depende da quantidade de sal que é colocada no recipiente, tá? Aí você pergunta de óleo. Óleo também. O óleo ele cria uma camada superficial, né? Porque como não mistura, ele fica na parte da superfície da água e ele cria como se fosse uma barreira também impedindo. É por isso que quando vai se fazer macarrão, tem gente que coloca água na vasilha, coloca sal e já coloca óleo, tá? Isso dificulta o aquecimento, né? O ponto de ebulição da água. E acontece de você estar preparando seu macarrão, aí vai demorar mais tempo para que possa acontecer a evaporação, demora mais, tá? E ainda gasta, por demorar mais, vai gastar mais gás. Então, o correto é fazer o quê? O correto é você colocar a água no fogo. Quando estiver fervendo essa água, aí sim, quando ela já estiver fervendo, você pode adicionar o sal e pode adicionar o óleo. Tem gente que faz, mas danado, professor, para que danado se coloca óleo, né, no macarrão, na água do macarrão? É para ele não grudar. Então, coloca um pouco de óleo, melhor do que o óleo seria o azeite. Coloca um pouco de azeite para que ele não possa ficar grudando, né? Um no outro, tá? E o sal é óbvio para dar sabor, né? Sal é o que acrescenta sabor, né? Aguça o sabor do alimento, tá? Então serve para isso. Só que não pode colocar antes da água ferver, porque se colocar, aí vai justamente
ter esse gasto a mais. E muita gente faz isso, é normal das pessoas em casa cozinharem dessa maneira, mas fazem errado, né? Tá fazendo de forma errada. Então, o fato de adicionar é, esse soluto não volátil, essas substâncias num determinado líquido, certo? Vai mudar o ponto de fusão, ponto de ebulição. É por isso que quando a gente pega, por exemplo, vai fazer, tem um suco na hora do almoço, aí depois de fazer o suco, a gente vai pegar esse suco e coloca no congelador, tá? Demora mais para petrificar do que você coloca água. Por exemplo, você coloca água nas formas, tá? E pega outra vasilha daquela e coloca o suco, né, nas forminhas. Então, você coloca os dois. Depois de um certo tempo que você for olhar, você vai ver que o gelo já congelou e o suco ainda tem, né? Se você colocar o dedo dentro, você vai ter aquela camada superficial já congelada, mas a parte de dentro, mais interna, ela vai estar líquida ainda. Por quê? Justamente por isso. Devido ao açúcar presente no suco, devido a partículas da fruta presente no suco. Então, tanto o ponto de ebulição como o ponto de evaporação, um soluto adicionado, não volátil, vai modificar. Essas modificações nós chamamos justamente de propriedades coligativas. As principais propriedades coligativas são quatro, certo? Osmose, é, as outras três eu vou falar ao longo, que agora não me veio, tá? Depois eu vou falando. Que agora não tô. Sim, crioscopia, bulioscopia e tonoscopia, tá? Não, fibrose não. Isso aí já é outro assunto. É crioscopia, tonoscopia e bulioscopia, além de osmose, tá? Então são essas quatro as propriedades coligativas, tá bom? Vamos lá. Antes da gente ver propriamente as propriedades, né, coligativas, a gente tem que ver alguns conteúdos antes que vai ajudar nesse entendimento e que faz parte, tá certo? Um deles aí é o diagrama de fases. Então, o que é o diagrama de fases? É um diagrama em que apresenta aí pressão e temperatura para que a gente saiba, mediante determinadas pressões e temperaturas, a gente vai ter aí alteração de estado físico, tá? Vai ter alteração de estado físico. Nós sabemos que os estados físicos, né, fazer diferente aqui, os estados físicos nós temos sólido, líquido e gasoso, certo? São três estados, sólido, líquido e gasoso. E dependendo da pressão e temperatura que a gente vai colocar, vai ter variações de temperatura, mudanças de temperatura, mudança de pressão. A gente vai conseguir passar de um estado físico para outro, né? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso diretamente e do gasoso diretamente para o sólido. Mas quais são os nomes? Que mudanças são essas? Tá? Então, do sólido para o líquido é chamado de fusão. É a passagem do sólido para o líquido. Tá? Esse processo, né, é chamado de fusão. Tá? Como, por exemplo, o gelo derretendo. Tá? Do líquido para o gasoso, né, do líquido para o gasoso, nós temos um processo chamado de vaporização. Essa vaporização, ela se divide em três tipos. Quais são os três tipos de vaporização? Nós temos evaporação, ebulição e calefação. As três são exemplos de vaporização. Qual é a diferença? Evaporação é a passagem mais lenta, né? Tipo a roupa secando no varal. Isso é o exemplo mais clássico. Né? Ebulição é um processo em que vai depender de pressão e de temperatura, tá? É tem o controle, digamos assim, né? Dependendo da quantidade de pressão e de temperatura que você fornece, mais ou menos,
você pode ter uma vaporização mais rápida ou uma vaporização mais lenta, tá? E a calefação? A calefação é a passagem rápida, tá? Por exemplo, você tem uma frigideira quente e aí você vai, molha a mão e respinga gotículas de água na frigideira, né? Faz aquele barulhinho característico, né? Tsh. Isso é uma calefação, tá bom? Se for do gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação, tá? Liquefação ou é, liquefação ou condensação, tá? A liquefação ou condensação é quando você tem a passagem, o contrário, né? Do gasoso para o líquido. Por exemplo, quando a água está fervendo, que você coloca uma tampa, tá? Aí quando você tira a tampa, ela vai estar molhada. Por que que ela vai estar molhada? Porque o vapor de água que estava quente tocou na tampa que estava numa temperatura menor e a gotícula de água, ela foi formada, né? Passou do vapor, o vapor tocou a superfície fria e aí se transformou em líquido. Assim como você está tomando banho quente, banheiro fechado, e depois, quando você vai olhar no espelho, pentear o cabelo, você vai ver que o espelho está todo suado. O que foi isso? O vapor de água, da água que você estava tomando banho, da água quente, tocou no espelho ou nas paredes das cerâmicas, né, do banheiro, que estava com temperatura fria, né, mais frio, e aí você se condensou, né? Condensou esse vapor, transformou-se para líquido, transformou-se para água na própria superfície do espelho ou da parede, certo? Do líquido para o sólido é chamado de solidificação, certo? Solidificação. Essa solidificação é justamente o processo em que você tem o congelamento, né? Quando, como pegar água, colocar no congelador para se transformar em gelo, certo? De sólido para gasoso, você tem aí a sublimação, certo? Por exemplo, quando você tem o gelo seco, né? O pessoal, em alguns eventos, compram gelo seco, os cubinhos de gelo seco, para colocar em bebidas, né? Então, vê a bebida borbulhando. Significa dizer o quê? Está sublimando. A pedra, digamos assim, né? O gás carbônico na forma de sólido, ele não passa para a forma de líquido, ele sublima, já vai para a forma de gás, tá certo? E na bolinha naftalina. Ela é sólida, mas com o passar do tempo, ela vai desaparecendo. Por quê? Vai ficando, diminuindo de tamanho, porque vai sublimando, né? Passando para o estado de vapor. Ok? E o contrário do gasoso para o sólido é chamado de ressublimação, certo? Ressublimação. Seria, por exemplo, a gente pegar essa bolinha de naftalina, aquecer, tá? Um recipiente, ela vai sublimar, sair do sólido para o vapor, e a gente pega, por exemplo, para tampar esse recipiente, para não sair o vapor, a gente colocaria um prato com gelo, certo? Porque aí o vapor de naftalina, certo? Formado, sublimado, quando tocasse nesse prato, ia formar cristais, tá? E mostrando assim a ressublimação. Essa formação desses cristais seria a ressublimação. Tá? Então, isso aí é um esqueminha básico que você geralmente vê nono ano, primeiro ano, sobre as mudanças de estado físico, né? Ou vem química ou vem física. Mas, geralmente, na parte de nono a primeiro ano, vocês vê esse material. Tá? Então, voltando ao que a gente tem aqui, o diagrama de fase é para representar justamente essa situação, né? No qual você tem aqui, por exemplo, essa divisão, tá? Em que nessa parte vermelha você tem aí sólido, sempre essa área, certo? É sólido, essa área de cima é líquido e essa área de baixo é gasoso, certo? Existe uma diferença. Gasoso é diferente de vapor. Gasoso é diferente de vapor.
Estado de vapor é uma substância líquida ou sólida, certo? Que saiu do seu estado original, daquele de temperatura ambiente, e passou para o estado gasoso. Então, é um vapor. Não é que é o estado natural dele, é o estado momentâneo, tá? Já o gás, né, o estado gasoso, o gás é diferente porque gás, a temperatura ambiente, certo? As condições de pressão e temperatura ambiente, ele está no estado físico gasoso, certo? Você não vai ter aí vapor de dióxido de carbono, vapor de oxigênio, vapor de cloro. Você não tem vapor, você tem gás carbônico, gás oxigênio, gás cloro. Você não vai dizer gás de água. Não. O máximo você pode dizer é água com gás. O que é água com gás? Como o próprio nome diz, né? É a água líquida com gás carbônico, tá certo? Então, isso aí, você tem água com gás ou refrigerante com gás. É a mesma coisa. É gás carbônico pressurizado, tá bom? E, além disso, a gente vai ver essas passagens. Então, essa região onde você está vendo aí o S, você tem sólido, a região preta, onde você está vendo o L, tem líquido, e a região branquinha dos quadradinhos branquinhos, estado gasoso. Ok? Então, continuando. Ó, aí está mostrando, né, a parte dos estados, sólido, líquido e gasoso, tá bom? E agora o que é que acontece? Essa divisão eu fiz, só que pode passar de um estado para outro, né? De uma situação para outra. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, botar uma seta assim, do sólido para o líquido, eu já sei que é fusão, como a gente viu anteriormente. Tá? Do sólido para líquido é fusão. Do líquido, ao contrário, do líquido para o sólido é solidificação, certo? Aí eu posso fazer também aqui, ó, do líquido para o gasoso, tá? É vaporização. Se for do gasoso para o líquido, eu vou ter aí o quê? Condensação. Certo? Se eu tiver do sólido para o gasoso, eu tenho sublimação. Se eu tiver do gasoso para o sólido, eu tenho ressublimação, tá? Aí você pode dizer, sim, professor, mas se eu tivesse aqui, ó, um ponto entre os dois, o que é que eu tenho? Bem, eu vou ter ao mesmo tempo sólido mais líquido. Do mesmo jeito, se eu tiver um ponto aqui entre gasoso, nesse ponto eu vou ter líquido mais gás ou vapor, né? Melhor dizendo. Tá? E se eu tiver abaixo, um pontinho aqui neste ponto, a essa uma determinada pressão e temperatura, eu vou ter aí o que? Sólido mais vapor, né? No caso, ou gás, tá? No estado sólido mais gasoso, ou seja, sólido mais gás, tá bom? E esse ponto central, onde tem aí a intersecção entre sólido, líquido e gasoso, esse ponto ele é chamado de ponto triplo, certo? Esse é o ponto triplo. O que é o ponto triplo? Vai ser o local em que você vai ter uma determinada pressão e temperatura, em que você tem os três estados físicos ao mesmo tempo, tá? Então você vai ter aqui sólido, mais líquido, mais vapor, né? No caso do estado gasoso. Ok? Você vai ter os três, tá? Vamos ver. Então, ó, nesse ponto, como eu falei, sólido e líquido. No outro ponto, aqui em que você tem orientado. Deixa eu só organizar. Pronto. Você tem aí líquido mais gasoso, tá? O vapor, no caso, certo? E o outro você tem sólido mais vapor, tá? E no ponto triplo, como eu chamei, você tem sólido mais líquido mais vapor, tá certo? Que é esse ponto central, ele é chamado de ponto triplo, tá? Outra coisa que eu não coloquei a observação, certo? Aqui, quando você tem, por exemplo, nessa situação, se eu tiver assim uma seta dessa forma, se você tiver uma seta assim, o que é que acontece? Se você observar a direção dessa seta, ela está paralela à temperatura. Quer dizer o quê? Ó?
Quer dizer que eu estou numa mesma pressão, mas está aumentando a minha temperatura, tá? Estou numa mesma pressão, mas está aumentando a minha temperatura, tá? E se eu pegar e colocar, por exemplo, essa seta subindo, significa dizer o quê? Ó, significa dizer que eu estou numa mesma temperatura, porém a pressão está aumentando, tá? Então, cuidado para não confundir. Se eu tiver uma seta nessa situação, está aumentando a pressão, mas a temperatura está sendo constante. Se eu tiver o processo contrário, uma seta assim, eu estou tendo a mesma pressão, tá? Mas a temperatura está aumentando, ok? Está tendo apenas variação de temperatura. Aí, com isso, com essa informação, aí fica mais fácil de você entender a questão que vai vir agora. Então, prestem atenção nessa questão. Diz assim: os patins usados no gelo não têm rodas, mas sim uma lâmina metálica longitudinal, quer dizer, uma lâmina na mesma direção em que você tem o seu pé, certo? Uma explicação sugerida para o fato dos patinadores conseguir deslizar no gelo é o fato da lâmina dos patins exercer uma alta pressão sobre o gelo sólido. Essa alta pressão provoca a fusão do gelo. O deslizamento aconteceria graças à camada de água líquida que se formaria entre a lâmina e o gelo. Qual das setas abaixo, A, B, C, D, E, F, G, qual das setas desse diagrama de fase mostra a mudança de estado da água que foi citada agora? Vocês acham que seria que situação eu poderia dizer sobre essa questão dos patins? Hein, pessoal? Você tem o gelo, né? Olha a questão que eu li. Você tem o gelo e esse gelo ficou líquido, né? É justamente para os patins deslizarem. Então você acha que que letra, que seta é essa você iria marcar como alternativa? Emily acha a letra B, Gessé acha a letra B. Então vamos lá. A alternativa correta, né, seria A. Aí você pergunta, professor, por que que é A, não é B? Olha o que é que está acontecendo. Ele fala aqui, ó, o gelo está derretendo no processo de fusão, se transformando em água líquida, ok? Mas ele diz que está acontecendo a partir de quê, ó? O patins exerce alta pressão sobre o gelo sólido. Tá? Ele não fala em variação de temperatura. A única coisa que ele fala aí é variação de pressão. É a pressão que o patins exerce sobre o gelo sólido, provocando a fusão, ou seja, a transformação do gelo em água líquida, permitindo assim o patinador sair deslizando. Ok? Deu para entender essa questão? Por isso que é seta para cima, a letra A, porque está variando apenas a pressão e não a temperatura, como eu falei anteriormente. Ok? Alguma dúvida? Ok. Então vamos lá. Próxima questão, então. Então, letra A, fusão, né? O aumento da pressão. Agora aqui, vamos lá. Eu tenho essa situação aí, esses dois gráficos, e vamos analisar, né? Considerando os diagramas,
do dióxido de carbono. Então, duas situações aí com dióxido de carbono, tá bom? Então, ele diz o seguinte: um estudante, ao analisar os diagramas, formulou as seguintes informações. Não é possível encontrar CO2 vapor abaixo de menos 56 graus Celsius. Isso é verdadeiro ou falso? Não é possível encontrar CO2 vapor abaixo de menos 56 graus Celsius. Isso é verdadeiro ou falso? Se vocês observarem direitinho, isso é falso. Por que isso é falso? Ó, eu posso ter vapor aqui, ó, posso ter vapor aqui, posso ter vapor aqui, certo? Basta que eu diminua a minha pressão. Então é falso, tá? Vou ter sim, só que em uma pressão menor. Dois, existe a possibilidade de se encontrar CO2 sólidos em temperaturas acima de 56 graus Celsius, menos 56 graus Celsius, desde que a pressão seja suficientemente alta. Isso é verdadeiro ou falso? Basta você olhar os menos 56, ó. Então, o que é que você faz, ó? Você vai aqui, ó, tá lá em cima, ó. Com altas pressões, você vai ter sim CO2 sólido acima de menos 56. Então, a segunda observação ela está verdadeira, tá? A terceira, a 0,0060 atm, que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Que eu circulei aí de verde no lado direito, é e pressão 0,01 graus Celsius, que é essa daqui, certo? E temperatura, aliás, 0,01, coexistem em estados de água líquida, vapor e gelo. Isso é verdade? Aí você observa. O que é que isso está aparecendo? O que a gente viu anteriormente, chamado de ponto triplo, onde a gente tem sólido, mais líquido, mais vapor, né? Que é no caso o estado gasoso. Então, está correto também, certo? E o quarto, não é possível encontrar água líquida em temperaturas inferiores a 0,01. Claro que é possível. Ó, se eu pegar aqui um ponto, ó, um pouquinho antes do 0,1, ó o que é que vai acontecer. Eu vou lá para cima, altas pressões, eu vou ter sim essa possibilidade, certo? Então, com isso, fica falsa a última. Então, a resposta correta a ser marcada vai ser a alternativa C. A alternativa C seria a resposta correta a ser marcada. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão? Não? Tranquilo, né? Então, vamos aí para uma próxima. Agora eu tenho questão 3. Na questão 3 diz assim: qual das setas corresponde ao derretimento de um pedaço de gelo deixado sobre a pia? Então, eu peguei gelo, fui colocado dentro de um recipiente para a hora do almoço, caiu uns pedacinhos de gelo, caiu um pedaço de gelo e ficou lá na pia, derretendo. Então, que situação você marcaria aí, você circularia para representar, certo? E essa informação. Pedaço de gelo derretendo na pia. Qual letra dessa aí, A, B, C, D, F, G, você marcaria? Hein, pessoal? Exatamente, Jessé. Vai ser letra B. B, Lívia. Lívia não, desculpa. Emily, tá? B. Por que não a D, Emily? Porque a D é do líquido para o vapor, né? O gás. Não é isso. Seria do sólido
para o líquido. É justamente a alternativa letra B. Por que que é letra B? Porque não está tendo variação de pressão, só está tendo variação de temperatura. É o contrário da história dos patins, tá? É o contrário. Aqui só está tendo variação de temperatura, não está tendo variação de pressão, porque como ele está no meio ambiente, a pressão é a pressão atmosférica, a mesma que nós sentimos, tá certo? Aí nessa quarta diz assim: qual das setas representa a ebulição da água numa panela aberta? Ebulição da água numa panela aberta. Qual que vocês acham que seria? Ebulição da água numa panela aberta. Primeiro, ebulição da água vai ser do líquido para o vapor, certo? Então vai ser uma situação dessa daqui. Mas qual seria? Seria a C, a D ou a E? Qual vocês acham que seria? A C, a D ou a E? Ebulição da água em uma panela aberta. Hein, povo? Seria a alternativa letra qual? Não? Bem, então a letra correta aí seria letra C. Letra C é a que estaria correta. Letra E é variação de pressão. Então não é, não tem variação de pressão. Tem aumento de temperatura, certo? E é do líquido para o vapor, por isso que é a letra C. Se fosse do vapor para o líquido, seria a letra D, tá certo? Então a resposta do 3 é seria a opção B e do 4 seria a opção C, tá certo? Então, continuando. Então, B e a outra C. Agora vamos falar sobre uma parte importante para que vocês possam entender algumas observações, tá? Que é justamente aí pressão máxima de vapor, tá certo? Pressão máxima de vapor. O que é pressão máxima de vapor? Pressão máxima de vapor, de forma bem objetiva, é a pressão interna do líquido. É a pressão interna em que esse líquido tem, naturalmente, pela agitação das moléculas, tá? E que facilita na hora de entrar em ebulição. É por isso que se eu tenho água e acetona, é por isso que a acetona ela evapora mais facilmente. Por que que ela é volátil? Por que que ela evapora mais facilmente? Porque ela tem uma pressão de vapor maior. Enquanto que a água, sim, ela é influenciada pela temperatura, não pela temperatura, pela pressão atmosférica, Débora. Pela pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for maior, vai ter que ter maior temperatura para poder alcançar aquela pressão. Se a pressão externa for menor, você vai ter uma menor temperatura. Eu vou mostrar, vou falar sobre isso. Mas primeiro vamos entender sobre pressão de vapor, pressão máxima de vapor. Digamos que eu tenha uma seguinte situação. Ó, eu tenho aqui, eu vou colocar aqui a cor. Pronto. Digamos que eu tenho uma situação seguinte. Ó. Aqui é o nível de pressão. Aqui eu tenho um ATM. Um ATM é a pressão atmosférica, certo? Um ATM é pressão atmosférica, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, vamos pegar aí a pressão da água, a pressão máxima de vapor da água. Digamos que a pressão máxima de vapor da água, ela é 600 milímetros de mercúrio, certo? Aqui eu tenho água, H2O.
Aí digamos aqui que eu tenho um do álcool. O do álcool é um pouquinho maior. Digamos aí, ela é 700 não, desculpa. Ele vai ser 650 milímetros de mercúrio, tá? 650 do álcool. E aí você pega aqui o da acetona, que vai ser, digamos aí, 700 milímetros de mercúrio. Quer dizer o seguinte, quanto maior a pressão de vapor, a pressão máxima de vapor, que é a pressão da agitação das moléculas de um líquido, mais próximo da temperatura, não, da pressão atmosférica vai chegar. Então, quem é que vai evaporar primeiro? A acetona vai ser primeiro. Porque a acetona, a pressão atmosférica da acetona, vai estar próxima de 760. Quem é que depois vai evaporar mais rapidamente? O álcool. Porque o álcool está 650. É mais perto de 650 de 760 do que 600. E em último lugar estaria a água, certo? Para poder chegar a adquirir toda essa pressão para poder evaporar. Porque só evapora a partir do momento que a pressão interna se iguala à pressão atmosférica. Tá? Aí o que é que acontece? Agora vamos ver com temperatura. Ó quanto de temperatura, certo? A acetona precisa. Não, 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 Débora. Eu coloquei aqui de forma aleatória. É só para representar. Não é de 50 e 50, não. Tá certo? Isso é só uma representação para vocês entenderem mais facilmente. Então, por exemplo, a acetona, ela evapora a 50 graus Celsius. Certo? 50 não, menos que isso. A 40 graus Celsius, você já vai ter a acetona evaporando. É por isso que se você deixar aberta a acetona, ela vai embora todinha. Já o álcool evapora aí a uma temperatura, por exemplo, ambiente, de 80 graus Celsius, ele já evapora. Porque, o caminho que ele tem que percorrer já é maior, tá? Então, a água, certo? 100 graus Celsius. Então, quanto maior a pressão máxima de vapor, certo? Mais volátil o líquido vai ser. O que é volátil? É uma substância que evapora facilmente a baixa temperatura e alta pressão máxima de vapor. O que é pressão máxima de vapor? É a pressão interna do líquido, é a pressão de agitação das partículas, né, das moléculas. Quanto maior essa pressão de vapor, pressão interna, mais fácil vai evaporar, uma menor temperatura vai necessitar. Diferente aí, se você observar, a água, certo? Que a água ela é muito menos volátil que a acetona, porque ela precisa de muito mais temperatura, já que sua pressão interna é menor em comparação à acetona. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Ok? Bom, então, voltando lá, vamos ver aqui. Então, pressão máxima de vapor, certo? Isso, exatamente. Atinge uma saturação. Aí, uma outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Eu tenho aqui, vamos dizer que a gente está no ambiente ao nível do mar. Então, ao nível do mar, certo? Aqui, vamos botar aqui João Pessoa. Então, João Pessoa está a nível do mar, certo? Então, se João Pessoa está a nível do mar, a água, certo? Vai ferver a que temperatura?
O ponto de ebulição da água, certo? Vai ser de 100 graus Celsius. Tá? Agora, imagine que você tem aqui o Everest, certo? O Everest, certo? Uma montanha em que a pressão, quanto mais acima você tiver, menor a pressão atmosférica, certo? Então, se eu pegar aqui no Everest, quanto é que vai ser o ponto de ebulição da água, né? O ponto de ebulição da água. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Quando será o ponto de ebulição da água no Everest? Você vai ter aí, por exemplo, 80 graus Celsius. Ou seja, quanto mais acima você tiver, quanto mais alto você está, menor o ponto de ebulição, o ponto de solidificação. Tá certo? Então não precisaria a água chegar a 100 graus Celsius, já que ela vai ter que atingir uma pressão atmosférica menor. Eu não vou ter que atingir uma 760, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Vou estar numa pressão atmosférica menor. Consequentemente, eu vou precisar de uma temperatura menor para poder atingir. Tá? Então, aqui é justamente o que eu já expliquei sobre a questão de pressão máxima de vapor. As moléculas da água começam aí a aquecer, começa a evaporar, certo? Vai criando uma pressão dentro do recipiente e quando atinge a pressão atmosférica, tá? Começa a passar do estado líquido para o estado de vapor, tá? Não, Débora, o volume não interfere na pressão do líquido, certo? Independente do volume, você vai ter a mesma situação, tá? Então, cadê aqui mostrando essa? Não, essa daqui, cadê Jesus? Não, não, depois eu mostro, tá lá na frente. Então, tanto faz se eu tiver, por exemplo, a situação, deixa eu mostrar aqui, isso que você vai ver lá na frente. Tanto faz se eu tiver aqui, ó, eu tenho 3 recipientes. Tenho 3 recipientes. Então, aqui eu tenho essa quantidade de líquido, essa quantidade de líquido e essa quantidade de líquido aqui, certo? Aí eu tenho aqui pressão atmosférica, né? Pressão máxima. Vou botar assim, Pmax. Pmax. 1, Pmax. Pressão máxima. Aqui 1, pressão máxima 2 e pressão máxima 3, certo? Aí eu digo, qual é a pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor, qual dos três vai ser maior? A pressão máxima de vapor será igual nos 3 recipientes. Por quê? Porque a quantidade, o volume não vai influenciar, tá? O volume não vai influenciar. A pressão máxima, se for o mesmo líquido, nas mesmas condições, o volume ele não vai alterar, não vai fazer nenhuma modificação sobre essa pressão máxima de vapor, certo? Não vai ter nenhuma alteração. Então, isso a gente já falou, certo? Definição de pressão máxima de vapor. Pronto. Quais são os fatores, certo? Que vão influenciar nessa pressão máxima de vapor? O que é que pode alterar? O que é que pode modificar? Certo? Substâncias diferentes. Substâncias diferentes têm pressão máxima de vapor diferente. É óbvio. Aí você tem água e tem um éter. Tá? Aí você observa qual das duas tem maior pressão nessa temperatura? O éter. O éter tem maior pressão de vapor. Então, se o éter tem maior pressão de vapor na mesma temperatura que a água, significa dizer o quê? Que o éter é mais volátil
que a água. Ou seja, o éter vai evaporar primeiro do que a água, numa menor temperatura. Por que isso acontece? Porque a pressão máxima de vapor do éter é maior do que a pressão máxima de vapor da água, na mesma temperatura. Ok? Alguma pergunta? Então, a natureza dos líquidos, quer dizer, o tipo de líquido que a gente está trabalhando, é que vai dizer se ele vai evaporar mais rápido, se ele vai ser mais volátil ou não. E quando é que ele é mais volátil? Quando ele evapora mais facilmente, numa baixa temperatura. E por que que ele evapora mais facilmente? Porque ele tem uma maior pressão máxima de vapor. Outro fator que vai influenciar. Se eu tenho água nos dois recipientes, como é que eu vou ter. Sim, Débora. É justamente essa situação que nós estamos estudando, que é propriedades coligativas. A adição de um soluto não volátil muda as características do líquido, certo? Ela vai influenciar. Aí, o que é um soluto não volátil? Um soluto que não vai evaporar facilmente a partir do momento que eu for aquecendo. Sal, açúcar, qualquer tipo de sal, né? Açúcar ou outra substância molecular que a gente poderia colocar. Não volátil, né? Claro. Então, aí, um outro fator, certo? Vai ser a própria temperatura. Tá? Eu tenho a mesma substância, ó, água, nas duas substâncias, certo? Só que o que é que acontece? Você vê que a água da direita tem maior pressão do que a água da esquerda. Por que que a água da direita tem maior pressão? É óbvio, certo? Por que que é óbvio? Porque está com a temperatura maior. Então, se tem uma temperatura maior, consequentemente, a pressão máxima de vapor ela é maior, tá? Sendo assim, a temperatura é um outro fator que influencia na pressão máxima, tá? De vapor. Então, continuando. Então, temperatura em se encontra o líquido, né? Quando a formação do vapor é um fenômeno endotérmico, como ele é um fenômeno endotérmico, o que é uma substância, o que é um fenômeno endotérmico? Endotérmico significa que absorve calor, precisa de ganhar calor, aumentar a temperatura para poder mudar de estado, certo? Então, é um processo endotérmico. Por exemplo, você pega a água para colocar no fogo e aquecer. Isso é um processo endotérmico. A água está retirando o calor do fogo lá do fogão e está transferindo para si, aumentando a temperatura para evaporar. Agora, se você pegou essa água, fez um chá e deixou esfriando, aí não é mais um fenômeno endotérmico, é um fenômeno exotérmico. Por que exotérmico? Porque está diminuindo a temperatura, está perdendo calor para o meio ambiente. Então, esse fato de perder calor, certo? Liberação de calor para o meio externo, aí você tem um processo exotérmico. Exo é perda, certo? Endo é ganho, tá? Então, o gráfico abaixo mostra a pressão atmosférica de vapor da água em várias temperaturas. Então, você está vendo que a partir do momento em que eu estou aumentando a temperatura, consequentemente estou aumentando a pressão, fazendo com que a curva ela possa ser maximizada. Ela é uma curva crescente. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. A partir do momento que eu aumento a minha temperatura, eu também aumento a minha pressão. Professor, e o contrário acontece quando eu aumento a minha pressão. Consequentemente, eu aumento a minha temperatura. Claro, a panela de pressão é assim, tá certo? Se eu pegar duas panelas, uma panela convencional, certo? Ela sem a tampa, e uma panela de pressão. Vou colocar as duas com a mesma quantidade de água, no mesmo estilo de panela. São duas panelas de pressão. Uma panela de pressão fechada, a outra panela de pressão aberta, para você ver, vai influenciar. Então, você coloca as duas no fogo com a mesma quantidade de água, tá certo? A partir do momento que você faz isso, você coloca a mesma intensidade de chama, a mesma quantidade de gás que está queimando ali. O que é que acontece?
Depois de um certo tempo, em que a água foi aquecida nas duas panelas, certo? E você pôde observar a pressão ocorrendo lá na panela fechada, o que é que acontece? Se você medir, tivesse um medidor, tivesse como medir as duas panelas, né? Tanto a que está fechada como a que está aberta. A que está aberta só está um termômetro. A que está fechada teria que ter um termômetro digital lá dentro, medindo a temperatura constantemente. O que é que acontece? Você vai observar o quê? A temperatura interna da panela de pressão fechada, ela é maior do que a panela de pressão que está aberta, mesmo sendo a mesma temperatura. Eu estou fornecendo temperatura que eu estou falando externa. A mesma temperatura externa, você vai ter temperatura da água diferente. Por quê? Porque a panela que está fechada, ela está aumentando a pressão. Consequentemente, com o aumento da pressão, você está aumentando também a temperatura interna da panela. É por esse motivo que uma panela de pressão fechada, ela vai cozinhar muito mais rápido do que uma panela uma panela qualquer, seja de pressão, não importa, certo? Mas só que é aberta, tá? Sem ganho de pressão, como a panela de pressão convencional e fechada, tá certo? É por isso que cozinha mais rápido, é por esse motivo. Alguma pergunta? Não? Aqui está justamente o desenho que eu estava procurando, né? Você tinha questionado, né? Se o volume vai influenciar. Não, o volume não vai influenciar, como eu já tinha mostrado anteriormente. Você tem três recipientes, com quantidade de líquido diferente, mas a pressão de vapor da água, ela vai ser a mesma, certo? Independente do volume. Por que que independe do volume? Porque a substância é a mesma. Como é que você teria pressão máxima de vapor diferente se eu tivesse substâncias diferentes? Se eu tivesse aí água, acetona e álcool, por exemplo. Tá? Então, se eu tivesse aí, como são substâncias diferentes, pressão máxima de vapor diferente, aí tá certo. Tá? Ou se temperatura estivesse diferente. Deixa eu ver sua pergunta aqui, Débora. Quando a ebulição atinge um alto nível, a pressão do vapor fica menor. E quando a ebulição atinge um ponto menor, a pressão de vapor aumenta. Quando a ebulição atinge um alto nível, a pressão de vapor. Não, na verdade, Débora, a tendência é estabilizar, certo? A tendência é estabilizar. Eu vou mostrar aqui a situação, né, de ebulição. Ó, você tem. Eu vou responder essa tua pergunta daqui a pouco, quando eu tiver a figurinha para te mostrar melhor, tá? Porque vai chegar num determinado ponto que o que é que acontece? Eu vou responder logo. Você vai ter o líquido sendo aquecido. Aí o líquido se transforma em vapor. Aí o vapor, isso estou levando em consideração uma tampa fechada. Se tiver aberto, uma panela aberta, como essa que você está vendo aí, não vai influenciar porque todo vapor vai saindo, então não vai ter estabilização, né? Não vai ter estabilização de jeito nenhum. Mas se fosse um recipiente fechado, o que é que acontece? A água é evaporada, o vapor da água com alta temperatura, né? Claro. Então ele toca na tampa, a tampa da panela está fria, condensa, transforma em líquido. Então o vapor toca na tampa, condensa, forma o líquido. E aí cria um círculo, né? Um ciclo, tá? Vapor se transformando em água e água se transformando em vapor, certo? Cria um ciclo. E aí chega numa estabilidade. Você não tem mais para onde aumentar ou diminuir. Atinge o ponto máximo, certo? Esse ponto máximo é o ponto da ebulição. É quando a pressão máxima de vapor atinge a pressão atmosférica, a pressão externa. Isso é o ponto máximo, aí começa a entrar em ebulição. Mas depois que isso acontece, fica numa instabilidade, porque o líquido se transforma em vapor e o vapor se transforma em líquido. Okay? Então, a ebulição de um líquido, né? Quando um líquido é aquecido, o que acontece?
forma-se bolhas de vapores do líquido. Depois, essas bolhas começam a aumentar, ela não sobe imediatamente, porque ela começa a aumentar, ganhando mais pressão, ganhando mais massa, certo? Massa de vapor que eu estou dizendo, certo? E aí chega no momento que ela fica com densidade menor do que a água. Ela não é vapor, não é bolha de vapor, certo? Então, o gás, né, no caso, a água no estado de vapor, o vapor de água, tem menor densidade do que a água líquida. E com isso, ela se desprende do fundo do recipiente e sobe para a superfície, tá? Agora, quando é que isso acontece? Quando a pressão da bolha ela é igual à pressão atmosférica, tá? Então, aí sobe para a superfície e eclodem, né? Quer dizer, estoura, tá bom? Isso é o processo da ebulição, funciona dessa forma. Então, vamos lá. Outra, qualquer pergunta, vamos fazendo, tá? Outra. Pressão externa diminui, a temperatura da ebulição diminui. Tá? A pressão externa aumenta, a temperatura da ebulição aumenta. É aquela história que eu falei, né? Em relação à água aquecida ao nível do mar e água aquecida no Everest. Então, a água aquecida ao nível do mar, ela vai evaporar a 100 graus Celsius, porque eu tenho temperatura e pressão igual, certo? A pressão atmosférica é uma. Quando eu vou para o Everest, o que é que acontece? Tem uma pressão menor, então eu vou precisar de uma temperatura menor. É por isso que eu disse lá no Everest, como a pressão ela é menor, a pressão atmosférica, você não precisa chegar a 100. A água evapora antes de 100. 75, 80 graus Celsius, 75 já está evaporando, tá bom? Também acontece o seguinte, se eu tiver abaixo do nível do mar, em locais abaixo do nível do mar, ao invés de ferver a 100, vai ferver aí a 110, 120 graus Celsius. Já que a pressão máxima de vapor, a pressão atmosférica, ela vai ser maior do que um ATM, tá? 760. Então, agora vamos para algumas questões, tá? Então, das afirmações citadas são falsas. Então, qual dessas afirmações, tá? Que você vai ver aí, elas são falsas. Então, diz assim: tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, está equilibrado, tá? Leia as afirmações a seguir. A evaporação e a condensação ocorre na mesma velocidade? Verdadeira, sim. Ocorre na mesma velocidade, eu já disse a vocês, né? Está em equilíbrio, então você tem a velocidade de ebulição é igual à velocidade de condensação. A outra, não há transferência de molécula entre líquido e vapor. Isso é verdadeiro? É falso. Há transferência, sim, porque as moléculas de vapor sobem para a tampa da panela e as moléculas líquidas, elas caem, tá certo? Então, a pressão de vapor do sistema se mantém constante, a pressão máxima de vapor mantém constante, verdadeiro, porque entra no equilíbrio, certo? Não vai ter alteração, ela se mantém constante. E a outra, a concentração de vapor depende do tempo? Não, certo? Ela não depende do tempo. Se chegou num determinado equilíbrio, se está nivelado, se está equilibrado, tá? Não, o tempo vai passando e vai permanecer a mesma concentração de vapor, certo? Então, a alternativa que seria marcar seria, segundo Érica, Débora, seria letra A, mas na verdade é letra B. Por que letra B, professor? Se você observar, eu estou pedindo a alternativa falsas e não a verdadeira. Então, cuidado na hora de marcar. Você entende a questão, você sabe a questão, mas tem que observar o comando. O comando aí estava pedindo as falsas. Aí você deu a resposta, Débora, como se estivesse solicitando as verdadeiras. Conseguiram entender? Tranquilo, então. Vamos lá. Então, próxima questão.
Então, questão 2. As curvas de pressão de vapor é do éter dietílico e do etanol, o A e o B, certo? Aí eu pergunto, quais os pontos de ebulição dessas substâncias na cidade de São Paulo, cuja pressão atmosférica é 700 milímetros de mercúrio, certo? Quais os pontos de ebulição? Numa questão desse tipo, o que é que você faz? Bem, eu não estou dizendo que é 700 a pressão, ó, então você vem aqui, ó, tocou, olha qual é a temperatura, 30, certo? 30. E olha o outro, ó, continuei, chegou no verde, tocou, ó, dá em torno aí de 75 graus Celsius, tá? Então, olha a diferença em relação a um e a outro, tá? Em torno de 75 graus Celsius. Então, qual seria essas substâncias? Quem seria o éter e quem seria o etanol? Aqui, ó, menor temperatura significa dizer que tem maior pressão máxima de vapor. Então, aqui seria o éter e o outro seria o álcool, tá? Porque o éter é mais volátil que o álcool. Então, essas curvas, quanto mais acima tiver, significa dizer que a substância é mais volátil do que as curvas mais abaixo. Alguma pergunta sobre isso aí? Pronto, tranquilo, de boa. Tá? Então, foi feito aí, ó, 700 deu 30 e o outro deu em torno de 75. Tá? Então, éter, 30 graus Celsius, etanol, 75. Tá? Aí a letra B diz assim: a 500 milímetros de mercúrio e 50 graus Celsius, o estado físico de cada substância é. O que é que acontece? Quando vocês tiverem curvas desse tipo, né? O que é que você tem aí a situação? Então, ó, eu não sei, ó, a 500 graus Celsius, aliás, 500 milímetros de mercúrio e 50. Nós vimos que o ponto de ebulição do éter, o ponto de ebulição do éter é 30. Então, a 50 graus Celsius, qual é o estado físico? Vapor. Porque a temperatura está acima do ponto de ebulição. Então, 50 graus Celsius é vapor. E do etanol, que é 75. Então, 50 é menor do que 75. Ou seja, para o etanol vai estar no estado líquido. Perguntas? Perguntas, pessoal? Pronto, tranquilo. Então, aí vamos para uma próxima questão. Ele responde, né? Vapor e líquido. Ok. Próxima questão diz assim: um estudante, utilizando um equipamento especial, aqueceu dois líquidos, A e B, nas mesmas condições experimentais. Monitorou a temperatura e descreveu esse gráfico. A relação da temperatura com o tempo decorrido do experimento, ele concluiu as seguintes afirmações. Primeiro, o líquido B tem pressão de vapor mais baixa do que o líquido A. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, certo? Por quê? Quanto maior a pressão máxima de vapor, quanto maior a pressão máxima de vapor, mais rapidamente o líquido vai é, evaporar, certo? Mais rapidamente ele vai evaporar. Então, no líquido de baixo, mesmo que você tenha variações, ele está como mais abaixo, a pressão máxima de vapor dele, é só você fazer assim, ó, você pegar uma temperatura aqui, ó, e você vai ver que a pressão máxima dele, do A, é maior que a do B. Então, verdadeiro.
O líquido A permanece no estado líquido por um intervalo de tempo maior do que o B. Isso é verdade? Por um estado de tempo maior? Aí você pega aqui, ó, o tamanho, certo? Você vê que a quantidade de tempo, tá? De estabilidade do B é maior do que do A. Dá para perceber isso. Então, falso. Somente o líquido B pode ser uma substância pura. Somente o líquido B pode ser uma substância pura. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Somente o líquido B pode ser uma substância pura. Então, o que é uma substância pura? Substância pura é que você tem aí ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Um gráfico de uma substância pura, ela acontece assim, ó. Você tem aqui, sim, e assim, tá? Por quê? O que é que acontece? Aqui eu tenho ponto de fusão, né? Ponto de fusão, e aqui eu tenho, ó, ponto de ebulição. Não, não. Substância pura não é por uma molécula, não. O que é formado, o que seria por um elemento apenas, seria substância simples, substância composta por dois ou mais elementos. A substância é pura quando ela não tem nenhum contaminante. Água pura, porque só tem moléculas de água. Cloreto de sódio pura, porque só tem cloreto de sódio. Sei lá, acetona pura, que tem só moléculas de acetona. Aí você pode perguntar, professor, a acetona que a gente compra para remover esmalte, ela é pura? Não, ela não é pura, é uma solução, porque é acetona mais água. A gasolina, professor, que a gente compra nos postos, ela é pura? Não, porque é uma mistura, mistura de gasolina com álcool, dentre outras substâncias, então não é pura. E assim, consequentemente. Deu para entender, Débora? Então, a alternativa correta vai ser a 2. Por quê? Das conclusões do estudante, o correto é apenas a 2, tá? Que o estado, né? O estado líquido A permanece, o estado líquido em intervalo de temperatura maior, certo? Eu esqueci do que eu coloquei. É correto afirmar que apenas em. Eu me perdi aqui nessa. Eu fui explicar outra coisa e me perdi, tá? Na explicação. Então dá 2 aí. O líquido A permanece no estado líquido. Eu li, eu acho que eu li de forma errada. O líquido A permanece no estado líquido por um intervalo de temperatura maior. Intervalo de temperatura maior, tá? Então, qual seria o estado líquido? Ó, eu marquei errado. Se você observar aqui, esse é o estado líquido. Por isso que o A permanece no estado líquido maior do que o B, que é só isso aqui, ó. Eu coloquei de forma errada, porque na verdade aqui vai ser líquido mais vapor, que é líquido mais vapor. E aqui é vapor e aqui é vapor, tá certo? Eu tinha circulado errado. Então, por isso, por essas condições, você está vendo que o A é maior do que o B, sendo assim, esse aqui é o correto. Tá bom? Aí o líquido B tem pressão de vapor mais baixa que o líquido A, certo? O líquido B tem pressão mais baixa, pressão de vapor mais baixa que o líquido A. Na verdade, esse líquido B tem pressão mais baixa do que o líquido A. Essa também seria verdadeira, tá, pessoal? Por que que seria verdadeira? Se você observar aqui, ó, vou tirar aqui essa figura para você ver. Ó, vamos pegar o ponto de ebulição. Ó,
pegar o ponto aqui de ebulição. O ponto de ebulição é que sai do estado líquido para o estado de vapor. E, ó, então, o que é que acontece? Na mesma temperatura. A anta. Desculpem, pessoal, eu cometi um erro, só vim perceber agora. Aqui não, tá falsa mesmo, tá? Por que que tá falsa? Deixa eu explicar. É porque eu estava levando em consideração, eu estava encarando que aqui era temperatura e aqui era pressão, tá? Eu estava encarando assim, por isso que eu estava afirmando com certeza que a pressão do B era menor do que a do A, tá? Mas aqui tá errado o que eu fiz, ó. Eu não observei. É tempo e pressão. É por isso que o correto é a letra B mesmo, tá bom? Então a correta é a letra B. Pronto. Então é o seguinte, nós vamos encerrar por aqui essa parte de propriedades coligativas propriamente ditas. Nós vamos ver aí na próxima aula nossa, que será na quinta-feira da semana que vem.